No dia 25 de maio, comemora-se o Dia do Trabalhador Rural. É um bom momento para refletir sobre a importância desse personagem dentro do cenário econômico brasileiro. Ao longo dos anos, a classe alcançou muitas conquistas e o avanço tecnológico no setor tem provocado um grande aumento da demanda por profissionais mais qualificados. O Dia do Trabalhador e Trabalhadora Rural foi criado pelo Decreto número 4.338, de 1º de maio de 1964. A data foi escolhida em virtude da morte do deputado federal Fernando Ferrari, no dia 25 de maio de 1963. Ele foi um dos principais defensores dos direitos dos trabalhadores rurais e sua morte acabou se tornando uma data especial para a luta dos profissionais da classe. Também em homenagem ao deputado, em 1971, foi instituído o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, nomeado como Lei Fernando Ferrari. Essa foi uma grande conquista para a categoria. O produtor rural ganhava algumas garantias, como assistência médica, aposentadoria por invalidez, pensão para a mulher, entre outros benefícios. Embora sejam direitos primários, em comparação com os dias de hoje, na época foi um grande avanço histórico. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e divulgada pelo SEBRAE, existem no Brasil mais de 4 milhões de trabalhadores rurais. Isso significa que esses produtores representam cerca de 15% do total de empreendedores do país, que é de 27,31 milhões. Analisando a série histórica desde 2016, houve uma redução de 800 mil trabalhadores no setor. E isso não significa nem de longe que o agronegócio desacelerou. Na verdade, esse é um movimento social que ocorre há anos, conhecido como êxodo rural, de trabalhadores que buscam melhores condições de vida nas grandes cidades. Por outro lado, o campo se modernizou por meio da mecanização, que tornou as operações mais ágeis e eficientes. No entanto, essa ênfase que se dá ao trabalho urbano muitas vezes ofusca o valor dos produtores rurais no país. É sempre importante relembrar que são essas pessoas que alimentam o Brasil e, em sua maioria, são operações baseadas na agricultura familiar. Segundo dados do último censo agropecuário, divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a agricultura familiar no Brasil já é a 8ª maior produtora de alimentos do mundo. Em 90% das cidades com população de até 20 mil habitantes, ela representa a base da economia local. Além disso, é digno notar que 40% da população trabalhadora no país trabalha no setor agrícola. Sem dúvida, o agronegócio é o protagonista no desempenho econômico do país. Em 2017, por exemplo, o Brasil atingiu uma safra recorde de 237,7 milhões de toneladas, impulsionando o PIB nacional. Dessa forma, junto com a pecuária, o setor estimula a economia de modo muito positivo, levando o Brasil à liderança em diversas atividades, como produção de café, suco de laranja, etanol de cana-de-açúcar e o açúcar. O país também fica no topo do ranking dos exportadores de carne bovina, frango, milho e soja. Por isso, podemos dizer que o Brasil é um país essencialmente agro, pois a agricultura é uma das bases da nossa economia. Esse protagonismo, porém, não imuniza o setor de grandes desafios, que ainda precisam ser vencidos. As perspectivas para o agronegócio são muito positivas. O caminho para o crescimento está em iniciativas públicas que visem investimento e pesquisa, e na busca do produtor rural por mais conhecimento e tecnologia. Esse é um movimento já muito evidente no cenário agrícola brasileiro. Nesse cenário, o Dia do Trabalhador Rural se torna um evento de real celebração, retomando tantas conquistas, levantando discussões e dando força ao profissional que carrega nas mãos a grande responsabilidade de impulsionar a economia no país. E nesse dia tão especial, o Dia do Trabalhador Rural, a gente também presta as nossas homenagens a esses profissionais que estão diariamente contribuindo com a economia do país. Com imagens de Atos Ariel, Alexandre Scheffler para a redação do Balanço Geral.